para ser cristão eu preciso ir à igreja? Você não pode viver tua fé independentemente da igreja? Isso é um tema muito interessante ultimamente, porque nós vemos, como é que eu posso dizer, os influencers, falando muito, eu sou a igreja, ou os influencers, né? Quer dizer, você não precisa estar na igreja para você viver a sua fé cristã. Mas ser cristão é ser membro do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Como é que eu posso vivenciar a minha fé separado do corpo de Cristo? Ser cristão é estar unido ao corpo, pertencer à comunidade de Deus, que é a igreja. A igreja é a comunidade de Cristo, é o corpo de Cristo, é a comunidade dos fiéis. Como é que eu posso estar desconectado, desgarrado desse corpo e considerar que estou vivendo plenamente a minha vida cristã? A fé tem uma dimensão comunitária. Nós vivemos em comunhão uns com os outros. E ser cristão é fazer parte dessa comunidade. Nós precisamos entender que nós não somos pessoas isoladas no mundo. Não todo mundo de forma atômica, né? Um átomo totalmente desconectado dos outros. O meu nome é João Jesus Vilar. Significa que eu pertenço à família Jesus Vilar, que me identifica. Eu sou meu pai, minha mãe, meus irmãos fazem parte da minha identidade. Eu estou conectado com eles. Eu estou conectado com os meus amigos, com a minha cidade, com o meu estado, com o meu país, com a minha igreja. Eu sou isso também. Eu sou também essas conexões. Essas conexões me ajudam a me sentir pertencendo, né, a algo mais do que o meu ser considerado isoladamente. E a igreja é o meu centro de pertencimento na existência cristã, na vivência dessa caminhada cristã. Eu não vivo ela sozinho, eu vivo com a minha comunidade, com os meus irmãos. Nós vemos na palavra de Deus uma série de mandamentos, de ordenanças que remetem à expressão uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, apoiem-se uns aos outros, encorajem-se uns aos outros, consolem-se uns aos outros. São todas expressões que mostram que é impossível viver verdadeiramente a vida cristã sozinho. Tem que estar em uma comunidade, porque é ali que eu vou funcionar nessa dimensão de amor, de apoio, nessa dimensão da vivência mútua da fé com os meus irmãos. Aliás, eu tenho que me perguntar, que doença trago na alma que quer me fazer viver isoladamente? Ao invés de você perguntar, eu não posso viver a minha fé cristã sozinho, você deve se perguntar, por que é que eu iria querer viver a minha fé cristã sozinho? Só pode ser alguma mágoa, algum ressentimento, alguma coisa que eu tenho que curar, enfrentar, ao invés de me isolar, me acomodar na vida solitária. A palavra de Deus ordena que você não faça isso. Lá em Hebreus, capítulo 10, do verso 23 ao verso 25, o apóstolo que escreveu o livro de Hebreus diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremo-nos uns aos outros, olha aqui a expressão novamente, uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras, e não deixemos, diz o verso 25, preste atenção, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Novamente a expressão uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quer dizer, reunir-se em culto como igreja é uma ordenança da palavra. Não é apenas algo bom, é algo bom, mas é um dever de todo cristão, é uma
obrigação. Eu estou transgredindo o mandamento do Senhor quando eu me recuso a congregar com o povo de Deus, né? E a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 13, verso 14, presta bem atenção nesse texto, pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós cuidado beber, quer dizer, desfrutar, né, do Espírito de Deus, de um único Espírito. E aí diz o verso 14, o verso que você tem que guardar, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. O corpo de Cristo não pode ser composto de um só. Ninguém pode dizer, eu sou a igreja. O corpo não é composto de um membro, mas de muitos. Né? E onde é que diz que, na Bíblia, diz que a igreja é o corpo de Cristo? Há vários textos. Eu posso citar, por exemplo, Colossenses 1:24, que fala assim, Paulo falando, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Então isso fala literalmente, expressamente, que a igreja é o corpo de Cristo, é a comunidade, é Cristo visível. E o 1 Coríntios 12, 27 fala assim, ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Não sou o corpo, não sou a igreja. Eu sou membro da igreja, eu pertenço à igreja. Porque nós vimos que um corpo não é composto de um só membro. Então é impossível você ser cristão e escolher uma vida solitária, porque o cristão pertence ao corpo de Cristo, que é a igreja. Não deixe de congregar na sua igreja. Se você se separa da igreja, você se separa do corpo de Cristo. Separado do corpo de Cristo, você está separado da videira. E separado da videira, você não tem vida. O Senhor Jesus fala, permaneça em mim. Quer dizer, permaneça no corpo. Mesmo que você enfrente dificuldades, a igreja é normal, nós enfrentamos dificuldades na nossa família, nós enfrentamos dificuldades nos relacionamentos em geral, porque a imperfeição faz parte da vida. Um dos segredos da felicidade é você aceitar que as coisas humanas são imperfeitas, a igreja, a família, a vida em si está cheia de imperfeições. E o segredo da gente ser feliz é aprender a conviver com essas imperfeições, aceitar essas imperfeições e desfrutar, né, do privilégio que é estar vivo e poder conviver com as pessoas, mesmo com os nossos defeitos e com os defeitos delas. Pense e creia e não deixe de congregar na sua igreja. Não deixe de congregar, não se separe do corpo de Cristo, porque tua igreja precisa de você, precisa da sua presença e você precisa da sua igreja. No próximo Pense e Crer, nós estaremos respondendo a seguinte pergunta: os dinossauros verdadeiramente existiram? Por que a Bíblia não faz nenhuma referência a esses animais? Que é uma curiosidade que as pessoas têm. E os dinossauros, por que não aparecem na Bíblia? Nós vamos responder a isso no próximo Pense e Crer. Deus te abençoe.